Ezequiel 40 versículo 28 a 41 versículo 26. Então o homem me levou ao pátio interno pelo portão sul, e esse portão tinha a mesma medida dos demais. As suas salas, os seus pilares, isto é, paredes que se projetam, e o seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros, e havia janelas, pequenas aberturas, ao redor de seu pórtico, medindo 50 côvados, isto é, 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Os pórticos das entradas ao redor do pátio de dentro mediam 12 metros e meio de largura e 2 metros e meio de extensão. Seu pórtico era voltado para o pátio, e havia figuras de palmeiras de tâmaras enfeitando os seus batentes e paredes, e para chegar até esse portão era necessário subir 8 degraus. Depois ele me conduziu ao pátio de dentro, voltado para o oriente, o lado leste, e mediu a entrada, e todas as medidas eram iguais às anteriores. Suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas dimensões dos demais. A entrada e seu pórtico tinham pequenas janelas ao seu redor. Mediam 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio de fora, figuras de palmeiras de tâmaras decoravam os batentes em cada lado, e para chegar ao pórtico subiam-se 8 degraus. Em seguida aquele homem me levou ao portão norte, que também tinha as mesmas medidas dos portões anteriores. Esse portão também tinha suas salas, seus pilares, paredes que se projetavam em um grande salão que era seu pórtico, também com pequenas janelas em redor. O comprimento total era de 25 metros, e 12 metros e meio de largura. O seu pórtico, o salão, dava para o pátio de fora, e por toda a passagem havia figuras de palmeiras de tâmaras gravadas nos batentes e paredes salientes. Havia uma escada de 8 degraus que conduzia até o pórtico. No pátio de fora havia um quarto ligado com o portão de dentro. Esse quarto dava para o pórtico, o salão, que ficava em frente ao pátio, onde eram lavadas as partes dos animais que eram oferecidos em holocausto, isto é, completamente queimados em sacrifício. No pórtico da entrada havia 2 bacias de cada lado, em que os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Do lado de fora do pórtico, do salão, também havia 4 mesas, 2 de cada lado da entrada da porta nobre. Assim, havia 4 mesas dentro do salão, e 4 fora, ao todo 8 mesas, sobre as quais eram abatidos os animais que seriam oferecidos em sacrifício. As 4 mesas, em cima das quais se preparavam os animais do holocausto, isto é, que seriam completamente queimados, eram de pedra lavrada. Tinham todas as mesmas medidas, 75 centímetros de comprimento e de largura, e 50 centímetros de altura. Nelas colocavam-se todos os instrumentos necessários para imolar os animais que seriam oferecidos em holocausto e todos os demais sacrifícios. E havia ganchos de 2 pontas, com até 1 palmo de comprimento, e estavam presos à parede, em toda a sua extensão. As mesas destinavam-se à carne das ofertas. Depois da porta interior ficavam as salas dos cantores, no pátio de dentro, que estava ao lado do portão norte, e elas estavam voltadas para o sul, uma ficava ao lado da porta do oriente voltada para o norte. Então ele me explicou: o aposento que dá para o sul é para os sacerdotes que trabalhavam do templo, e o aposento voltado para o norte é para os sacerdotes responsáveis pela guarda do altar, isto é, os filhos de Tsadok, Hadok, os únicos levitas com permissão para se aproximarem de Yahvé, o Senhor, a fim de ministrarem diante dele. Em seguida ele mediu também o pátio, que era quadrado e tinha 50 metros em cada lado. E o altar ficava em frente ao templo. Depois conduziu-me ao pórtico, ao grande salão de entrada do templo, e mediu os seus batentes. Eles tinham 2,5 metros de largura em ambos os lados. A largura da entrada era de 7 metros, e seus pilares, suas paredes salientes, mediam 1,5 metro de largura em cada lado. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros da frente aos fundos. Havia uma escada com 10 degraus que dava acesso a ele, e 3 colunas em cada lado dos batentes. Mais tarde o homem me levou ao salão central, o lugar santo, ao santuário externo e mediu os pilares, e a largura desses batentes, e era de 6 côvados longos de construção, isto é, cerca de 3 metros em cada lado, que era a largura do tabernáculo. A entrada tinha 5 metros de largura, e as paredes salientes em cada lado tinham 2,5 metros de largura.
O homem mediu também o santuário externo, e ele tinha 20 metros de comprimento e 10 metros de largura. Em seguida ele entrou no santuário interno e mediu cada pilar, isto é, cada um dos batentes da entrada, 1 metro de largura. A entrada tinha 3 metros de largura, e as paredes salientes em cada lado dela tinha 3,5 metros de largura. Então o homem mediu o comprimento do santuário interno, que totalizou 10 metros, e sua largura também era de 10 metros até o final do santuário externo. E ele me declarou: este é Kodesh HaKodashim, lugar santíssimo, o santo dos santos. Depois mediu a parede da casa, do templo, tinha 3 metros de espessura, e cada quarto lateral ao redor do templo media 2 metros de largura. Os aposentos laterais, sobrepostos uns aos outros, ficavam em 3 andares, havendo 30 em cada andar. Além disso, havia encaixes em torno de toda a parede encostada no templo, a fim de servirem de apoio para as salas laterais, que não eram presas na parede do templo. As paredes laterais em torno de todo o templo eram mais largas a cada andar. A estrutura em volta do templo foi edificada em plataformas ascendentes, de maneira que os aposentos ficavam mais largos à medida que se subia. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, servindo também o andar do meio. Observei também que havia um terraço elevado ao redor do templo. Os alicerces das salas laterais eram da medida de uma cana, régua inteira, 6 côvados largos de construção, isto é, 3 metros. A espessura da parede exterior desses aposentos media 2,5 metros. A área aberta entre os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de 10 metros de largura ao redor de todo o templo. Havia entradas para os aposentos laterais a partir da área aberta, uma ao norte e outra ao sul, e a base próxima à área aberta era de 2,5 metros em volta de toda a casa, templo. O edifício em frente ao pátio do templo no lado oeste media 35 metros de largura. A parede do prédio tinha 2,5 metros de espessura em todo o seu contorno, e o seu comprimento era de 45 metros. Assim, a casa, o templo, media 100 côvados largos, 50 metros, de comprimento, e o pátio do templo e o prédio com suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura do pátio do templo no lado oeste, inclusive a frente do templo, era de 50 metros. Em seguida o homem mediu o comprimento do edifício que ficava em frente do pátio, na parte de trás do templo, inclusive suas galerias em cada lado, e totalizava 50 metros. O santuário externo, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio, assim como as soleiras, as pequenas aberturas, janelas, e as galerias em torno dos 3, tudo que estava do lado de fora, inclusive a própria soleira, fora revestido de madeira. Do mesmo modo estavam revestidos o piso, a parede até a altura das janelas, e as próprias janelas. No espaço acima do lado externo da entrada do santuário interno e nas paredes, há intervalos simétricos em torno de todo o santuário, tanto interno como externo. Por dentro, todas as paredes da casa estavam cobertas de figuras entalhadas, palmeiras de tâmaras e querubins, e havia a arte de uma palmeira entre cada querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, o rosto de um homem olhando para a palmeira de tâmaras de um dos lados, e o rosto de um leão virado para a palmeira de tâmaras do outro lado. Estas obras de arte estavam em relevo ao redor de toda a casa, o templo. Desde o chão até a área acima da entrada havia querubins e palmeiras de tâmaras em relevo na parede do santuário externo. O santuário externo tinha batentes retangulares, e o que ficava em frente ao Santo dos Santos era semelhante. Havia também um altar de madeira com 1,5 metros de altura e 1 metro em cada lado, seus cantos, sua base e suas paredes eram de madeira, e aquele homem me instruiu: esta é a mesa que está na presença de Yahvé, o Eterno, e tanto o santuário externo, o lugar santo, quanto o santuário interno, o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, tinham portas duplas. Eram, pois, portas de 2 folhas, de abrir no meio. Haviam figuras de palmeiras de tâmaras e de seres com asas, querubins, entalhados em relevo, como os que havia nas paredes, e havia também uma saliência de madeira na frente do pórtico. Nas paredes laterais do pórtico havia janelas estreitas com palmeiras de tâmaras em relevo em cada lado. As câmaras ou aposentos laterais da casa, do templo, também tinham grossas vigas de madeira decoradas. Tiago 4. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós?
De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais, viveis a brigar e a promover contendas. Todavia, nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós zela com ciúmes dos seus? Todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso, declara a Escritura, Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração, entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Não julgar ou falar mal dos irmãos. Caros irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei e a julga também. Ora, se passas a julgar a lei, cessas de obedecê-la e assumis a posição de juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és, para julgar o teu semelhante? Submeter nossos planos a Deus. Agora, prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois, simplesmente, como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devieis afirmar, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades. E toda vanglória como essa é maligna. Refleti sobre isto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Salmos 118 versículos 19 a 29. Abri-me as portas da justiça, pois desejo entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Eterno, pela qual entrarão os justos. Eu te exalto, porque me respondeste e foste minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pois assim determinou o Eterno. Maravilhoso é isso para nós. Este é o dia com que nos presenteou o Senhor, festejemos e regozijemo-nos nele. Rogamos a ti, ó Senhor, salva-nos e faze-nos prosperar. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Da casa do Eterno nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Trançai as guirlandas da festa até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei, ó meu Deus, eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque seu amor leal dura eternamente. Provérbios 28 versículos 3 a 5. Um pobre que sobe ao poder e oprime os pobres é como um furacão que chega de súbito, acaba com a plantação e destrói tudo à sua volta. Os que abandonam a lei louvam o ímpio, os que observam a lei o repreendem. As pessoas mais não entendem o sentido do direito, mas os que buscam Yahvé, o Senhor, o compreendem perfeitamente.